Você sabe qual é o maior problema que existe no mundo? Bem, talvez você esteja aí pensando, com certeza a fome. Talvez para alguns seja o desemprego. Talvez você esteja pensando aí, não, é a injustiça social. Ou alguns diriam, não, com certeza o nosso grande problema neste mundo é a corrupção, que muitas vezes começa lá em cima, com os próprios líderes de uma nação. Bem, eu vou dizer uma coisa para você, que na realidade esses não são o nosso maior problema. O nosso maior problema, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, é o pecado. O pecado é o nosso grande problema. E essas coisas acontecem, a fome, a miséria, a injustiça social, muitas vezes o próprio desemprego, guerras, corrupção, por causa do pecado que existe no nosso coração. Bem, o pior disso tudo ainda é que o pecado é o meu maior problema. Se você for honesto, você vai admitir que ele também é o seu maior problema. Agora, o que é o pecado? A Bíblia define para nós o que é o pecado. A Bíblia diz, inclusive, no livro de Romanos, que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem ninguém impune, ninguém isento. Não tem ninguém que possa levantar a mão e dizer, não, eu nunca fiz isso, eu nunca pequei. 1 João, capítulo 1, versículo 8 diz, se nós dizemos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando. E na realidade nós estamos até querendo fazer de Deus um mentiroso. Nós sabemos que Deus não mente. Deus é sempre fiel à palavra dele. Nós sim, muitas vezes mentimos. Nós sim, muitas vezes tentamos até nos enganar a nós mesmos. Bem-vindo, meu amigo, a esse nosso segundo programa dessa série Uma Vida com Propósito. E o tema de hoje tem a ver com isso, o nosso maior problema. E o nosso maior problema é o pecado. Agora, vamos definir o que é o pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecado? Bem, no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz que o pecado é quebrar a lei, o pecado é transgredir a lei. Veja lá o que diz. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então, a primeira maneira de você pecar é você quebrar uma lei. É o pecado que nós poderíamos chamar, inclusive, da comissão. Você comete alguma coisa. O semáforo diz, no vermelho você para. Mas você desobedece o semáforo. Você quebra aquela lei. E, obviamente, infringe, não é mesmo, a lei e está sujeito a uma penalidade, a uma multa, inclusive. A lei diz, no verde você continua. Então, a lei nos ensina o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O pecado está exatamente nisso daí. Quando você quebra uma lei, não é uma lei qualquer, mas a lei de Deus, a vontade de Deus. Agora, existe uma outra maneira também de pecarmos, e é o que a Bíblia chama de o pecado da omissão. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, nós aprendemos sobre isso. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Quando você sabe aquilo que é certo e você não faz, você está omitindo a verdade, está omitindo em fazer alguma coisa que deveria ser a sua obrigação em fazê-lo. Se você vê alguém precisando de ajuda e você tem condições, por exemplo, de ir ali e socorrer aquele seu próximo, e você simplesmente passa de largo, você simplesmente não presta atenção para aquilo, ou você egoisticamente vai viver somente para você mesmo, para si mesmo, então a Bíblia diz
você está errando com isso. Você está pecando, você está se omitindo. Então, existe o pecado da comissão, quando você quebra uma lei. Existe também o pecado da omissão, quando você deixa de fazer aquilo que é certo, aquilo que você deveria fazer. Agora, existe também uma terceira maneira, e tem a ver com o coração. Embora todo o pecado tenha a ver com o coração, Jesus nos define essa maneira de uma